Meus amados, a paz do Senhor esteja aí no teu coração, na tua casa, onde você se encontrar. Estamos aqui para trazermos uma reflexão no nosso devocional, uma reflexão para os nossos corações. Eu espero que atinja o teu coração, espero que você receba e receba com alegria. E o tema é cobertura espiritual. O tema é cobertura espiritual. A comunhão e a cobertura espiritual. A comunhão por si só não resolve. Até porque tem pessoas que até vivem em comunhão e vivem em grupo, mas não tem cobertura espiritual. Então uma coisa precisa estar ligada à outra. Precisamos da comunhão, mas ao mesmo tempo precisamos da cobertura espiritual. O texto que o nosso amado irmão, o pastor Joel, aqui selecionou, ele diz assim: Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas segundo a lista feita pelo escrivão Gesiel e pelo oficial Maasias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais. O exército estava pronto, o seu comandante era um homem treinado, era um homem experimentado, tanto que o rei assim o confiava. Porém, o fato de ser treinado, o fato de ser experimentado, o fato de termos experiência, longos anos de vivência, não nos assegura a vitória se não tivermos uma cobertura espiritual. Precisamos estarmos em comunhão uns com os outros. Precisamos estarmos atentos à necessidade uns dos outros e batalhamos a batalha uns dos outros. Mas, sobretudo, é necessário que tenhamos uma cobertura espiritual para que nessa nossa comunhão Deus nos conceda a resposta que nós tanto precisamos, que nós tanto necessitamos. Precisamos dela, mas precisamos estarmos embaixo dessa proteção de oração. Isso implica, meus amados, implica em viver no temor de Deus. Vivemos em obediência. Não se vive embaixo de uma cobertura espiritual se não se for temente a Deus, se não vivemos em obediência aos nossos superiores hierárquicos, os nossos superiores eclesiásticos, aqueles a quem Deus coloca sobre nós. Precisamos estarmos embaixo dessa obediência. Estando embaixo dessa obediência, nós vamos estar embaixo de cobertura espiritual. Temos pessoas que oram, que intercedem por nós, quando nós nem imaginamos. E muitas vezes nós somos salvos de alguns episódios, dos quais nós ficamos olhando e venci. Na verdade, alguém estava intercedendo. Deus respondeu à intercessão de alguém. Eu, meus longos anos de evangelho, tenho experiência para contar sobre isso. É muito importante nós vivermos embaixo de uma cobertura espiritual e, sobretudo, em uma comunhão perfeita, porque a cobertura espiritual, ela fortalece a nossa comunhão, né? Eu intercedo por você, você intercede por mim, e aí a nossa intercessão vem sobre ela a mão de Deus, né? Vem sobre a mão de Deus. Isso é cobertura espiritual. Meu amado, meu irmão, minha irmã, seja cuidadoso.
Não despreze. Não pense que você... Não confie, mesmo na sua própria fé. Não, ainda por mais que tenhamos fé, mas não devemos nos embasar apenas na nossa fé. Devemos sempre precisarmos estar embaixo de uma proteção, de uma cobertura. Né? Precisamos estar, tá? Assim como esse teto nos protege, a cobertura de oração, a cobertura espiritual nos protege de muitas coisas que poderão nos acontecer. Deus quer que nós façamos isso. Isso é bíblico, isso agrada a Deus e isso nos conduz à vitória. Aquele que vive embaixo de cobertura espiritual, esse não se afasta dos caminhos do Senhor. Né? Aquele que vive embaixo de cobertura espiritual não se afasta. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nessa manhã de quinta-feira, né? Você receba essa palavra, ponha aí no teu coração, guarda no teu coração, ponha a tua casa em oração, ponha a tua família em oração, interceda pela tua família, interceda pela tua casa, interceda pela igreja, interceda pela comunidade que você frequenta. Seja um intercessor. Seja um intercessor. Faça com que as pessoas estejam embaixo da tua oração. E à medida que você intercede, tem uma multidão, há um exército intercedendo por você. E assim Uzias venceu. Assim eles venceram a batalha. Porque havia ali uma cobertura espiritual. Não foram as armas, não foi a experiência, não foi o preparo do exército, mas a cobertura espiritual que o conduziu à vitória. Então que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Vamos dirigir uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos guarde e que nos ajude. Pai, em nome de Cristo, eu te suplico agora, te apresentando, meu Deus, esse meu irmão, essa minha irmã que nos ouve. Senhor, nesse dia, meu Deus, em que nós dependemos tanto, nós precisamos tanto, meu Deus, de uma cobertura de oração, de uma cobertura espiritual. Deus nos guarda. Guarde aqueles que estão ao trabalho, guarda aqueles que ficam em casa. Guarda, meu Deus, em nome de Cristo. Guarda a igreja, guarda todos nós. E, sobretudo, Senhor, não permita que o temor ao teu santo nome saia de nossos corações. Mas antes, meu Deus, nos fortalece e que sempre tenhamos uma cobertura de oração, uma cobertura espiritual sobre as nossas vidas. Meu Deus, é isso que eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu irmão.